galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Oliveira, esse aqui é o... Felipe Martins. Nós estamos iniciando esse canal com o nome Milagres da Terra. Nós vamos trazer um pouco sobre como era feito as curas antigamente. Como as mulheres curavam, como as curas vinham da natureza. Você tem algum conhecimento que você lembra sobre isso? Sim, claro. Por exemplo, na Roma Antiga, existiu o Coliseu. Existe lá até hoje, mas eles travavam algumas batalhas, né? Como se fosse entretenimento. E eles tinham um balde, um barril, na verdade, cheio de óleo de lavanda antigamente. E aí, depois que eles faziam as batalhas, eles iam lá e tomavam um banho desse óleo de lavanda. Justamente porque tem um poder cicatrizante, assim, inexplicável. Claro que tem explicação, mas comparado com a medicina alopática, né, não tem comparação. Então a gente prefere falar que é inexplicável no sentido figurado de que é algo muito surpreendente, é muito maior. E a gente tem uma visão. Na sua visão, o que você acha que tem mais eficiência ou é mais benéfico? São as coisas criadas pelo homem ou as coisas criadas pela natureza? Eu acredito que são as coisas criadas pela natureza, até porque alguns remédios, hoje em dia, os remédios que as pessoas tomam e tudo mais, eles vão ter algumas substâncias que vêm da natureza, da própria natureza. Então, às vezes, eles pegam substâncias de uma folha, de algum tipo de árvore, e aí eles colocam lá as químicas deles e aí viram os remédios. Então, eu acredito que a natureza ela é mais eficiente e objetiva na intenção da cura. Só que, por que será que as coisas mudaram, né? Se antigamente as pessoas se curavam com as árvores, com as folhas, às vezes com as flores, e hoje a gente já está num outro mundo que a gente precisa retornar. Muitas coisas na nossa vida hoje precisa a gente olhar para o que está acontecendo e retornar à origem. Então uma dessas coisas é a nossa própria cura. Das vezes a gente tomar algum chá, alguma coisa que venha da natureza. Uma pergunta que eu queria deixar aqui para você que está assistindo, e eu tenho uma dúvida também. Essa medicina alopática que você fala, ela é a medicina de hoje, dos tempos modernos? Tipo assim, a medicina onde se cria os remédios, é isso? Exatamente. Então, a medicina alopática são a criação de medicamentos em laboratórios e faz com que as pessoas elas tenham um ajuste no efeito colateral, ou seja, vai trazer uma melhoria no efeito, certo? Mas não na cura, na causa de verdade. Fazendo com que as pessoas sempre acabem voltando ou criam uma certa dependência. Então, se eu sou uma grande farmacêutica e eu preciso lucrar, certo? Porque é o meu pensamento da indústria, é lucro. Como que eu faço para aumentar o meu lucro? Eu crio algo que não vai tratar exatamente a causa, mas o efeito, fazendo com que a pessoa ela tenha que, para se manter nesse efeito de melhora, comprar cada vez mais. Com isso, eu tenho uma compra recorrente, aumentando o meu lucro, garantindo o sucesso do meu negócio nesse sentido. Porque isso não é sucesso, isso daí é você... não sei a palavra para isso, mas isso não é sucesso. Isso é você destruir a nossa sociedade em prol de lucro. Então, essa é a visão materialista das coisas. E esse é um assunto muito polêmico, na verdade, né? É muito perigoso falar sobre isso, mas a gente precisa falar, porque não é só a gente que está falando, existem muitas pessoas que também falam sobre isso, mas ao mesmo tempo também eu vejo canais de YouTube com médicos falando por que você não deve ir para a natureza, né? Então tem todo esse debate ali, porque é algo assim que vem de talvez muito tempo e eles não querem tirar isso da noite pro dia. Então, aos poucos, você que vai ter uma experiência ali com a própria natureza, você vai dizer para mim, por exemplo, se eu tenho algum chá aqui e passo para você e você toma com a intenção de se livrar daquela dor que você está sentindo, você não precisa acreditar no que eu tô falando, mas você precisa viver a sua experiência, porque quando você tiver experiência, ninguém precisa provar nada pra você. A sua própria experiência vai provar isso, e aí você vai ter uma conclusão, vai chegar numa conclusão. E aí quando você ter essa conclusão, aí você vai tomar decisões diferentes. Porque a nossa vida ela é toda baseada nas crenças que foram impostas pra nós. Não só dos nossos pais, dos nossos professores, dos médicos que a gente vai, das clínicas, das consultas e tudo mais. E aí, quando você escuta alguma coisa, o seu cérebro, a sua mente, ela é influenciada por aquilo que você escuta. Então, a gente precisa voltar à origem e tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes você não tem aquele tipo de doença, mas porque você escutou alguém falando, aí você fica martelando aquilo e é aí que gera uma doença, que a doença ela vai se desenvolver.
Mas a gente tá aqui para trazer um conhecimento desperto, né? Claro. Abrir um portal, uma porta, abrir uma consciência de uma forma diferente para que você entenda que existem coisas que não está disponível aos nossos olhos, mas a gente precisa viver uma experiência nova para tirar nova conclusão. E aí a gente está falando de natureza, né? De coisas que vêm diretamente da natureza, que pode se considerar os óleos essenciais, não é isso? Sim. É aí que, atualmente, com as tecnologias atuais, existem maneiras de se extrair os óleos essenciais que faz com que não tenha nenhum tipo de agravante, digamos, nenhum material poluente ou tóxico pro nosso organismo e fazendo com que gere um tipo de estresse para poder ser eliminado. A natureza, se ela for extraída de forma pura mesmo, como são alguns óleos essenciais, ele faz com que haja uma convergência e e aquilo, a nossa célula perceba aquilo como tão amiga, tão benéfica, que ela deixa entrar sem criar nenhum tipo de armadura, se proteger. Venha, né? Digamos assim. Então a célula, o comportamento dela é total abertura para esse tipo de substância que é da própria natureza. Então a gente está falando de óleos essenciais. E isso faz com que a gente percebe a experiência que, por exemplo, você toma um medicamento alopático, existe uma causa colateral. E essa causa colateral, ou no caso, o efeito colateral, ela pode trazer ela vai melhorar um efeito em determinado lugar do seu corpo, mas vai trazer um efeito colateral em outra parte do seu corpo, ou seja, vai ajudar uma parte, mas ajudar entre aspas, porque é só uma enganação para você se sentir melhor, mas aquilo ainda tá lá, tá horrível. E vai agravar uma parte do seu corpo que tava bem, tava funcionando bem. Olha só o quão maléfico é você ingerir esse tipo de substância. E que é construído na nossa mentalidade que é bom, é associado a coisas boas. E você assiste a televisão e é encharcado de notícias e comerciais, propagandas em todos os lugares falando que é bom. Pô, mas aí agora o que os farmacêuticos vão fazer? Vão sair metralhando nós, vão querer acabar com a gente. Não importa. A gente tem que expressar o nosso sentimento, por quê? Porque isso vai contra interesses de certas pessoas que querem o poder. Porém, a gente precisa ajudar a massa a entender, nesse nível de consciência, o que ela está causando para a própria vida. Então, não precisa acreditar em nada do que a gente está falando, mas observe a sua experiência. Você tendo a experiência, por exemplo, de usar um óleo essencial, você vai ver o quão diferente é de você tomar um remédio. É nítido. Não precisa você ver um paper científico, uma matéria, alguma coisa do tipo. A sua própria experiência, ela te mostra isso nitidamente. Não tem como refutar. E é inofensivo, né? É genuíno. Os óleos essenciais não te causam nenhum mal. Pelo contrário, o efeito benéfico dos óleos essenciais para o corpo inteiro é tipo assim, se você toma um remédio, você tá com uma parte do seu corpo ruim, mal, e você quer cuidar, você quer curar essa parte, na verdade. Sim. Você quer curar, você não quer mais sentir isso. Primeiro você tem que tratar o emocional, para depois tratar o físico. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Porém, uma das dicas para você encontrar a causa tá no emocional e não no físico. Aí a pessoa, ela acredita tanto na propaganda que foi vendida para ela poder ser consumidora de remédio alopático, ela compra o remédio achando que vai curar, mas não cura. Trata o efeito, dá a sensação de melhor, alivia, mas por dentro tá tudo horrível ainda. E uma outra parte do seu corpo, do seu organismo, que estava boa, começa a piorar também, fica ruim. Ou seja, o efeito ele é devastador para a sua saúde como um todo. E eles vendem isso como bom. Os óleos essenciais não. Tem uma parte que você não está se sentindo bem e você utiliza o óleo essencial para tratar, auxiliar o tratamento, e ele vai cuidar muito bem dessa parte que tá horrível, agora vai ficar boa pra caramba. E por consequência, todas as outras partes do seu corpo que talvez estivesse ali precisando de algum cuidado, você nem estava sentindo nada, percebendo, o efeito é oposto do remédio. Ele vai tratar também todas as outras partes. Ou seja, você toma o óleo essencial para uma coisa, ele melhora várias. Você toma um remédio para melhorar uma coisa, ele não melhora, ele causa uma sensação de melhor, mas não melhora de verdade, e piora várias outras. Ou seja, isso você precisa ter consciência. Porque o que te vendem por aí, é tudo falso, é tudo uma mentira. E você precisa entender isso daqui. Então, tem que ser de uma forma disruptiva, porque senão, se a gente ficar relativizando as coisas, digamos, sendo politicamente correto, você vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, você não vai entender nada, você vai achar que,
bom, é só uma besteira, alguma coisa do tipo. Mas perceba pela sua própria experiência. Utilize um óleo essencial e faça a comparação por si mesmo. Fala, eu não vou acreditar no Felipe, eu não vou acreditar na Eliane, eu não vou acreditar na indústria farmacêutica. Eu vou fazer o teste por mim mesmo, sem intermediários. E eu mesmo vou tirar a minha própria conclusão. Ponto. É isso mesmo. Então, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Vale lembrar também que é uma coisa que eu estava lembrando aqui enquanto você estava falando, é que a gente, às vezes, toma, né? Vou falar assim, porque antes a gente tomava também remédios, e aí você só toma ali, focando naquela coisa que está te incomodando, só que você acha que só aquele remédio vai fazer algum movimento ali, sendo que ele já é intencional para você ficar ali repetindo, tomando ele várias vezes. E aí você esquece de olhar para sua alimentação, o que está faltando na sua alimentação, será que você está tomando água suficiente? Será que você está se exercitando suficientemente? Está fazendo alguma atividade física? Então tudo isso tem a ver com o seu corpo, tem a ver com o seu movimento, e aí não é um remédio só que vai curar. E a mesma coisa do óleo essencial, a gente tem que parar para olhar pra gente, para ver qual é o alimento que eu estou me alimentando, eu estou bebendo água suficiente, porque todas essas coisas são também coisas naturais ali que você pode fazer, que você pode fazer uma caminhada, uma corrida, se exercitar, fazer exercício físico, para que o seu corpo se movimente, porque o seu corpo ele pede movimento. E aí, os óleos essenciais, ele vai te fazer também a se sentir ativado, né? Porque nossos olhos, eles são direcionados para várias questões, e aí você precisa experimentar pelo menos um, para você ver a eficiência e a assertividade desses óleos. Então comenta aqui se você já utilizou ou não utilizou um desses óleos essenciais. A gente fala agora ou depois? Depois a gente vai contar que óleos são esses, mas comenta aqui se você já utilizou, se você já teve essa experiência, e vamos para os próximos vídeos, vem com a gente. Curte e compartilhe se você gostou. Isso aí, curte e compartilha.